Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai continuar a lógica do vídeo de ontem e a gente vai estudar aqui a resolução de questões técnicas de SQL. Essas são questões que cairiam facilmente em entrevistas técnicas. E a ideia é a gente utilizar aqui o site Analyst Builder para poder treinar essas questões. No último vídeo a gente fez três questões aqui do modo fácil, da dificuldade fácil. Agora a gente vai subir um pouquinho a dificuldade e fazer mais algumas questões aqui do moderado, beleza? Lembrando, estamos utilizando a versão free aqui do site. Vamos lá. Como de costume, chegamos aqui na questão, vamos colocar a tela em português para a gente poder ler a questão, depois a gente volta para inglês. Vamos lá, desconto para idosos. Se o cliente tiver 55 ou mais, ele se qualifica para o desconto para idosos. Verifique quais clientes se qualificam. Suponha que a data atual seja 1/1 de 2023. Devolva todos os IDs de clientes que se qualificam para o desconto para idosos em ordem crescente. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente pega uma tabela que a gente não conhece é dar uma olhada nas primeiras linhas para poder ver, analisar as colunas, entender um pouquinho mais da tabela. Essa é uma tabela que só tem duas colunas. Vou voltar para inglês para ver o nome real das colunas. Customer ID, a identificação do cliente, e o birth date, a data de nascimento do cliente. Então aqui, perceba que a gente não tem uma coluna com a idade, a gente tem uma coluna com a data de nascimento. E ele está falando para a gente imaginar que hoje é dia 1º de janeiro de 2023. Então a gente vai ter que calcular essa idade, certo? Então já é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é isso, calcular a idade. Outra coisa que a gente vai ter que fazer é filtrar para pegar só as idades de 55 para cima. Por último, a gente vai ter que ordenar para retornar apenas os IDs, o Customer ID, ordenando de forma ascendente, beleza? Então essas são todas as tarefas desse exercício. Vamos lá. Como aqui, novamente, lembrando, a gente está utilizando Postgres, a gente pode utilizar uma função nativa do Postgres para cálculo de idades. Essa função é a função age. Mas se a gente estivesse utilizando MySQL ou Microsoft SQL, a gente teria que utilizar outras funções ou fazer de uma forma mais roots, de uma forma mais raiz. Então vamos ver dos dois jeitos. Primeiro, utilizando a função age. A função age ela tem dois argumentos: a data de hoje e a data de nascimento. E aí ela calcula para a gente qual que é a diferença, né? Basicamente, calculando a idade da pessoa. Então a data de hoje, ele está falando para a gente considerar que é dia 1º de janeiro de 2023. A gente só precisa colocar nesse mesmo formato que está aqui embaixo. Então, 2023, 0101. E a data que vai ser calculada a idade está na coluna Birth Date. Então, a gente vai chamar isso aqui de idade. Quando a gente roda esse código, olha que legal. Essa coluna específica, esse método aqui nessa função, ele retorna como se fosse um dicionário, falando, ó, os anos são 33, os meses são 9 e os dias são 7. Então, essa pessoa tem 33 anos, 9 meses e 7 dias. O que nos importa é só os anos. Então, a gente pode utilizar uma outra função, que é a função datePart. A função datePart, ela pega só uma parte daquela partição de data. E a parte que a gente quer é justamente a parte que tem os anos, years. Então, o year, que é a partição que a gente quer, vai como primeiro argumento dessa função. E o segundo argumento é a própria função age. Então, é só fechar o parênteses aqui. Quando a gente roda isso aqui, a gente tem aqui a idade, beleza? Então, o que a gente precisa? A gente precisa retornar o Customer ID de quem tem 55 ou mais. Então, a gente precisa aqui, primeiro, vamos arrancar esse limite. A gente precisa de um filtro. Esse filtro, ele tem que fazer o quê? Ele tem que calcular a idade e só permitir mostrar quem tem mais de 55.
ou igual a 55. Beleza, então já está funcionando. Outra coisa, ele quer só que a gente retorne o Customer ID, ele não quer as outras colunas. Então vamos matar as outras colunas, vamos puxar só o Customer ID, que é a coluna que ele quer. Por fim, ele quer que esteja ordenado de forma ascendente. Então, vamos ordenar Customer ID de forma ascendente. Prontinho, vamos rodar aqui o código para checar a resposta e certa resposta. Outra coisa que eu disse que seria possível, talvez, se você não soubesse de forma alguma como calcular idade a partir de uma função, seria possível tentar uma abordagem que é o seguinte: tentar calcular na mão. Então vamos voltar aqui para a nossa tabela. Perceba que o ano são os primeiros 4 caracteres. Então a gente consegue arrancar o ano da data de nascimento usando a função left. A função left, ela pega quantos caracteres a gente quiser de uma certa coluna a partir da esquerda. Então, se eu passar a coluna e o número 4, ele vai pegar os primeiros 4 caracteres da esquerda. Essa é uma função que a gente usa muito mais no dia a dia do que a função age. Então é capaz que você lembre da função left, mas não lembre da função age. Além disso, essa é uma função que funciona em qualquer uma dessas tecnologias de SQL, a função left. Às vezes a função age não. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter o ano de nascimento do cara. Nascimento. Hum, função left data inteiro não existe. Ele não consegue utilizar o birth date como data, mas a gente pode passar essa data para texto. E aí dá certo. Então, uma vez que a gente passa essa data para texto, dá certo, beleza? Por que que eu estou fazendo dessa forma? Porque a gente tem que imaginar que essa é uma pergunta que poderia cair numa entrevista. Na entrevista, se você não lembra da função que faz aquele cálculo correto, você tem que dar um jeito. Você tem que pensar numa alternativa. Então, esse seria um método alternativo de cálculo da idade. Então, ó, agora eu tenho um texto. Eu preciso transformar esse texto novamente inteiro, então vou dar um outro cast, né? Vou deixar esse maiúsculo também. Vou dar um outro cache para passar tudo isso para inteiro. Então vou rodar, não vai mudar nada. Só que agora isso se trata de um número, não de um texto. O que eu posso fazer com números? Posso fazer matemática, aritmética. Então vou fazer 2023, que é o ano atual, menos esse número. Então aqui eu vou ter a idade. Mas perceba que tem um problema. Esse método vai ter um problema que é ele vai considerar como a idade já feita de todo mundo. Por quê? Porque a gente já está em 2023 e a gente não está considerando mês nem dia. Quando a gente puxou os dados de todo mundo, a gente viu que ninguém fazia aniversário no dia 1º de janeiro, certo? Ninguém faz aniversário dia 1º de janeiro. Então, uma alternativa para tentar desviar disso é puxar a partir de 2022, porque dia 1º de janeiro ninguém fez aniversário ainda. Então, efetivamente, os últimos aniversários feitos de todo mundo foi em 2022. Então, se a gente rodar, possivelmente esse código aqui estaria certo. Então, vamos tentar checar a resposta com esse código aqui também, só para a gente ver se a nossa alternativa estaria certa. Então, a gente tem que puxar o Customer ID, onde essa condição aqui é maior ou igual a 55, ordenando pelo Customer ID ascendente. Então, tá aqui as respostas, checar a resposta. Também deu solução correta, mas perceba que foi uma solução para quem não lembraria da função age no Postgres, beleza? Vamos para o próximo. Traduzindo aqui para português.
Escreva uma consulta para determinar a popularidade de uma postagem no LinkedIn. A popularidade é definida pelo número de ações, curtidas, comentários, compartilhamentos, etc., dividido pelo número de impressões que a postagem recebeu vezes 100. Se a postagem receber pontuação superior a 1, ela foi muito popular. Retorne todos os IDs de postagem e sua popularidade onde a pontuação for 1 ou superior. Ordene a popularidade da maior para a menor. Então vamos lá, aqui a gente vai ter várias ações. Vamos começar primeiro, dando uma olhada na tabela. Então aqui, esse é o momento que a gente volta para inglês para poder ver o nome real das colunas. Então tem o ID do post no LinkedIn, a quantidade de impressões que teve esse post e a quantidade de ações que teve esse post. Curtidas, comentários, etc., compartilhamentos. Para calcular a popularidade do post, existe uma regra, que é essa regra aqui. Ações dividido por impressões vezes 100. Então, vamos lá. Actions dividido por impressions vezes 100. Aqui ficou meio confuso para mim se é impressões vezes 100 no denominador ou se é ações por impressões tudo vezes 100. Vamos tentar de um jeito, se o número não fizer sentido, a gente tenta do outro. Bom, então aqui a gente tem um problema clássico de lidar com frações em Postgres, que é o seguinte, ele transforma tudo em inteiro. Então esse número é 0, seria 0, alguma coisa. Só que ele transforma esse número para o inteiro. E aí acaba arredondando para zero. Então, uma coisa que a gente pode fazer é multiplicar o numerador por 1.00. Não vai alterar o número, mas vai adicionar duas casas decimais. Então, isso também é uma das manhas que a gente usa no dia a dia. Bom, por algum motivo, nossa tática não funcionou aqui. Provavelmente por conta do compilador que eles estão utilizando. Mas a gente pode transformar isso aqui também num float. Então, a gente pode tentar transformar isso num float. Agora sim, agora nós temos resultados. Bom, isso faz muito mais sentido do que se fosse o numerador, o denominador vezes 100, né? Se fosse o denominador vezes 100, se bem que agora eu fiquei em dúvida. Denominador vezes 100, vamos tentar assim, né? Vamos tentar assim, depois a gente tenta da outra forma, porque para mim de fato ficou meio confuso a forma como ele coloca o texto aqui. Mas beleza. Se o post tiver o score de 1 ou maior, a gente vai retornar o ID desse post. Então, tudo isso aqui vai para dentro do nosso where, que tem que ser maior ou igual a 1, e a gente tem que retornar o ID do post, ou seja, o post ID. Outra coisa que a gente tem que fazer é ordenar a popularidade do maior para o menor. Então, order by, popularidade descendente. Se estiver certo, a resposta seria essa aqui. Vamos checar. A solução está incorreta. Então, esse vezes 100 deve ficar fora, como a gente tinha feito no início. Vamos checar. A solução continua incorreta. Vamos analisar. Parece estar tudo certo. Pode ser uma questão das colunas que a gente está puxando. Ah, tá. É isso mesmo. Ó. A gente tem que retornar o ID do post e a sua popularidade. Então, esse cara aqui também entra aqui. A gente vai chamar de popularity, igual ele escreveu aqui. Vamos ver. Vamos dar um check.
Agora sim a nossa resposta foi aceita. Bom, então, nesse caso, só faltava colocar mais uma coluna, a coluna de popularidade. O resto da query estava correta. Show de bola. Vamos fazer mais um ainda nesse vídeo. Lembrando que estamos na dificuldade moderada, ou média, né? Alterar para português. Se nossa empresa atingir suas metas anuais, cada funcionário receberá um aumento salarial dependendo do nível que você ocupa na empresa. Dê a cada funcionário de nível 1 um aumento de 10%, de nível 2 um aumento de 15% e de nível 3 um aumento de 200%. Caraca, tá compensando ser nível 3, hein? Inclua esta nova coluna em sua saída como New Salary junto com suas outras colunas. Bom, novamente, lidando com um conjunto de dados novo, vamos analisar a tabela. ID do empregado, nível de pagamento e o salário atual desse cara. Vou voltar para inglês. Então aqui a gente vai ter que puxar todas essas colunas atuais, mais uma coluna que a gente vai ter que chamar de New Salary. Então já vou deixar ela aqui. E essa coluna, ela vai ter que ser o salário atual, ou seja, o salary, mais essa porcentagem dependendo do nível do empregado. Então, como depende do nível, aqui a gente vai ter que utilizar uma condicional, porque a porcentagem do aumento está condicionada ao nível do funcionário. Então, a gente vai iniciar a condicional com case. A primeira condição é quando o pay level, when pay level for igual a 1, então o novo salário vai ser o salário antigo vezes 1,1, que é a mesma coisa que aumentar 10%, certo? E quando o pay level for igual a 2, então vai ser o salário vezes 1,15, que é um aumento de 15%. E, por último, mas não menos importante, quando for igual a 3, vai para vezes 3, né? Que é equivalente a um aumento de 200%, que seria salário mais salário vezes 2. Então, salário vezes 3 é um aumento de 200%. Tudo isso vai chamar novo salário. Não tem nenhuma condição. Então, a gente pode rodar. Ah, claro, né? A gente precisa finalizar a nossa condicional. Agora sim. Select case. Pay level. Column pay level não existe. Ih, rapaz, escrevi tudo errado aqui. Pay level é com L no final. Agora sim. Pronto. Então, o novo salário já está aqui. Ele pede para a gente ordenar de alguma forma? Não, ele não pede para a gente ordenar de nenhuma forma. Então, vamos só checar a resposta. A solução está incorreta. Vamos checar qual que é a saída esperada para ver se a gente precisaria ordenar de alguma forma. Bom, não, a ordenação está igual. A única coisa é a gente não. Ah, claro, para começar, esse limite 10 tem que sumir, né? O limite é só quando a gente está checando a tabela. Para dar uma olhada na tabela, a gente puxa as primeiras linhas, mas para a resposta final, o limite tem que sumir. Bom, era só isso. Já subimos de nível aqui, ó, no site. Eu acho que para comemorar, vamos fazer um último. Vamos voltar para português.
O vício em mídias sociais pode ser uma doença incapacitante que afeta milhões de pessoas todos os anos. Precisamos identificar pessoas que possam se enquadrar nessa categoria. Escreva uma consulta para encontrar as pessoas que passaram mais tempo do que a média nas redes sociais. Forneça apenas os primeiros nomes em ordem alfabética para que possamos contatá-los individualmente. Novamente, vamos conhecer a nossa tabela. Já vou até tirar esse limite aqui para a gente não esquecer ele aí depois. Então, só tem o ID do usuário e a média do tempo em minutos que o cara passou na rede social. Aqui, ó, perceba, esse é o primeiro exercício que a gente tem duas tabelas. Então vai rolar um join aí, porque a gente tem a tabela user time, que tem o tempo de uso, e tem a tabela users, que tem o primeiro nome. Então, show de bola. Vamos primeiro lidar com a tabela user time. Qual que é a condição? A gente precisa pegar todo mundo que o tempo de uso está maior que a média. Então, esse media aqui é de social media, é de redes sociais, não é de média do tempo, tá? A média a gente vai ter que calcular. Então, a primeira coisa é, vamos calcular essa média, vamos ver quanto que está essa média de tempo. Então, media time minutes. Vamos ver. Ó, a média está em 282 minutos. Então, a gente precisa de todo mundo que está acima da média. Então vamos ver, tem algumas formas de fazer isso. Vamos puxar todo mundo. Será que a gente consegue fazer isso usando where? Vamos ver. Onde o tempo é maior que a média. Não, não pode fazer, porque a média é uma função de agregação. Então a gente não pode usar uma função de agregação dentro do where. Mas sabe o que a gente pode usar? Uma subconsulta. Então a gente pode calcular a média novamente dentro do where. Select average from user time. Então, esse é um erro comum de querer usar uma função de agregação dentro do where. Agora, se a gente rodar, aí a gente consegue os usuários que o tempo de uso foi acima da média. Só que a gente não quer o user ID, a gente quer o nome deles, certo? Então, a gente vai dar um join lá na tabela users para poder puxar o first name, que vem lá da tabela users. Beleza? Esse join vai ser através da tabela, ou melhor dizendo, através da user ID, da coluna user ID, que é um campo que existe em ambas as tabelas. users.userid. Beleza. Vou rodar o código e ele puxa apenas o primeiro nome. E a última coisa que a gente tem que fazer é ordenar em forma alfabética, ou seja, ordenar de forma crescente pelo primeiro nome. Beleza. Então tá aqui. Se a gente for checar a saída esperada é exatamente igual, podemos checar a resposta e a solução está correta. Então é isso, galera. Esse vídeo foi um pouco mais longo porque a gente resolveu uma questão a mais, né? A gente resolveu 4 questões moderadas. Além das questões serem um pouco mais difíceis também que do vídeo anterior, a gente respondeu uma questão a mais. Mas é isso, no próximo vídeo a gente vai resolver algumas questões do nível difícil, beleza? E se você se interessa por SQL, se você acha que você ainda tem o que aprender, ou então se você nunca viu SQL, sabe que precisa aprender por conta do trabalho, ou quer se tornar um analista de dados, clica aqui embaixo na descrição que tem o link para o meu curso lá na Udemy, um curso de SQL. É um curso que, quando a Udemy está fazendo promoção, ele fica abaixo de R$ 30, então vale muito a pena. São mais de 9 horas de conteúdo. Um conteúdo bem denso que sai do básico, do zero, até o mais avançado, beleza?
Então, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E se tiver dúvida sobre o curso também, quiser saber mais, pode deixar aí que eu respondo assim que for possível. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.